Olá a todos, eu sou Bruno Lauteriung e estou hoje com o Mendel, do Vivaz. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a empresa, sobre o grupo e um pouquinho das perspectivas dele com relação ao mercado. Mendel, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E para começar, eu queria entender como que surgiu o grupo, qual a visão de mercado de vocês hoje. Bom, oi Bruno, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo compartilhando um pouco das nossas ideias e estratégias, né? O grupo nasceu de uma iniciativa do nosso CEO, o Miguel. O Miguel atua no segmento da saúde há muitos anos e ele percebeu ao longo do seu histórico de atuação uma necessidade das instituições desse segmento, sejam hospitais, operadoras, clínicas, de terem um parceiro forte de tecnologia da informação que conseguisse prover as diferentes soluções e serviços naquele conceito ponta a ponta, né? Ou seja, não só fazer a venda de um software e sua implementação, mas sim de todos os requisitos que cercam essas soluções, né? Então, a implementação da solução, a infraestrutura, o fornecimento de uma mão de obra específica para uma determinada demanda. E com isso, ele veio amadurecendo ao longo dos anos e oficialmente aqui em outubro de 2023, nós fizemos o lançamento do grupo, que nós denominamos de um ecossistema de empresas, né? Hoje o grupo é formado por 4 empresas diferentes, que tem um portfólio de soluções totalmente complementar para atingir esse objetivo, né? Que é ajudar as instituições de saúde na implementação e no suporte das diferentes soluções de tecnologia que elas utilizam. Perfeito, Mendel. Hoje, com quais tecnologias vocês trabalham? Bom, hoje o nosso principal parceiro, até pela história ali toda desenvolvida por uma das empresas, né, que eu vou citar o nome das 4, né, nós temos a Vivere, a Gás, a Zion e a DTI, que compõem esse ecossistema, e a maior delas, e da onde vem, né, da onde teve toda a origem ali com o Miguel, é a Vivere. O nosso maior parceiro hoje nesse segmento é a Philips, né, a divisão de informática da Philips, de informática para a saúde, da qual nós vendemos e implementamos no nosso portfólio hoje 2 soluções, né, o sistema de gestão hospitalar e o sistema de PACS, né. Hoje são as 2 soluções da Philips que a Vivere é responsável por vender e implementar. E aí, como eu comentei, né, nessa formação do ecossistema, as outras empresas entram fornecendo outros serviços sempre ao redor dessas soluções para ajudar e apoiar os clientes a tirar o melhor proveito, o melhor uso de cada uma delas. Como você enxerga a maturidade do setor, né? Quando a gente fala de hospitais, por exemplo, qual a maturidade com relação ao uso da tecnologia? Então, quando a gente fala, a gente tem que sempre pensar e dividir, né, em 2 grandes grupos, né? Assim, nós temos no Brasil muita tecnologia clínica, muita tecnologia médica, isso nós temos que nos orgulhar, nós temos muita coisa boa, né, para atender e ajudar os pacientes no sentido de cuidado com a saúde. E quando a gente fala de tecnologia para apoiar a gestão, o segmento da saúde vem, ao longo dos últimos anos, né, crescendo de uma forma espetacular, ou seja, as instituições entenderam a necessidade de ter softwares e soluções que nos ajudem, porque existe uma característica no segmento da saúde que é a volumetria da informação, né? A gente trabalha com muita informação e com, obviamente, um volume populacional, né, como o nosso, isso é exponencial, né? Então, as instituições hoje entenderam que sem tecnologia também, né,
não dá para fazer a gestão do negócio, saúde. E eu gosto sempre de comentar, né, que nos últimos anos, eu acho que todos nós, né, como pacientes, temos percebido uma naturalidade maior das instituições se posicionando como empresas, né, ou seja, como instituições que têm que prestar um bom serviço, mas que também têm que ter a preocupação em dar resultado, em mostrar eficiência operacional sem perder a humanização do atendimento, né? Isso a gente tem visto, era algo que, se eu for lembrar aqui, até mais ou menos 10 anos atrás, era bem difícil, né? A gente vê a propaganda de um hospital na televisão, né? E de uns tempos para cá isso tem ficado mais forte, mais recorrente, e a gente tem percebido que as instituições têm usado isso para atrair novos clientes, novos pacientes para cada um dos seus negócios, né? Bem, então você mencionou o atendimento humanizado, né? Em diversas empresas, quando a gente fala de um setor que não é a saúde especificamente, a gente já vê a tecnologia muito presente dentro de todo atendimento ao cliente, né? Como você vê a tecnologia impactando o atendimento ao paciente? Isso é um desafio, né? Eu entendo que é um dos pontos fortes que nós, né, como especialistas em tecnologia, temos que apoiar os clientes no bom uso da tecnologia, né? Então, existe muitas conversas ou muitas discussões ao redor de quanto, né, uma determinada atividade pode ser executada ou pode ser apoiada, né, e a gente tem que dividir esses dois momentos por tecnologias, ainda mais com o advento de inteligência artificial, por exemplo, aonde numa área tão crítica, né, como a área da saúde, que não é uma ciência exata, né? A gente tenta, através de protocolos e através de outros caminhos, tentar deixá-lo um pouco mais racional, mas a verdade é que a combinação ser humano mais o comportamento de tudo que nos cerca faz com que isso não seja uma ciência exata. Eu acho que o nosso papel como conhecedores da tecnologia é ajudar essas instituições a entenderem como fazer o exato balanceamento do bom uso, né, daquela decisão que é humana para aquela decisão que é automática ou apoiada exclusivamente por algoritmos, né? E nisso eu enxergo hoje que assim a gente tem, como eu comentei, muita informação para apoiar os profissionais da saúde, dando direções. Mas, efetivamente, hoje, a tomada de decisão ainda de segue o caminho A, segue o caminho B, tem que ser feita pelo profissional especialista. Ele só vai estar munido de mais informação e informação mais estruturada, fazendo com que a sua decisão provavelmente seja mais segura, mais certa em relação ao que tem que ser feito, né? A um diagnóstico, a recomendação de um tratamento e esse tipo de coisa. Você mencionou a IA, e a gente viu um boom da IA faz, acho que quase 2 anos já, aí, né? Tá para fazer 2 anos. É uma tecnologia velha, mas o novo modelo de linguagem proposto pela OpenAI realmente despertou interesse de muitos, né? E aí vem discussões éticas, enfim. Eu queria saber como você enxerga a IA nesse momento dentro do setor da saúde e quais são suas perspectivas futuras também para essa tecnologia. Quando a gente pensa em inteligência artificial, né, somada a essas condições, né, populacionais e diferenciais que nós temos, né, o Brasil tem essa particularidade de ter uma diferença, né, muito grande por sua extensão territorial, pelo aspecto educacional da sua população e, consequentemente, o cuidado de saúde, né, que as pessoas têm. O que eu enxergo hoje é como realmente uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, mas apoio. Então, assim, a gente pode
em qualquer um dos modelos, né? Desde o mais simplista, onde a gente tem um grande catálogo de soluções que a gente consegue fazer comparações muito rápidas, ou, né, nesse modelo mais recente, onde a gente vai aprendendo com o que vai acontecendo. Eu entendo que a tecnologia está aqui para fazer com que esse processo só de indicação dos caminhos seja mais acelerado, né? Que a gente talvez, né, não dependa exclusivamente de uma segunda opinião humana, e que possa ser uma opinião humana mais uma baseada em algum algoritmo artificial de inteligência, mas que tudo isso junto faça com que a gente tenha uma produtividade maior, que a gente consiga atender um volume de pessoas maior, com mais precisão, mais rápido, mas nunca tirando desse processo decisório a experiência humana desse caminho, né? Mendo, eu queria saber de você se tem outra tecnologia, alguma outra aplicação no setor da saúde que você enxerga como tendência também para esse ano. Tá. O que nós temos encontrado e, né, recebido pedidos aqui, né? A gente tem, pelo modelo brasileiro da saúde, né, onde a gente tem ali uma saúde pública, né, que atende a maior parte da nossa população, e a saúde suplementar com basicamente um quarto aqui, ou perto disso, da nossa população. A gente tem um modelo de complexo de processos por trás, né? Ou seja, a gente tem um conjunto de exigências, autorizações, que são necessárias, né, efetivamente ali por toda a característica do nosso país, e que a gente percebe que as instituições sofrem muito, né? Que quando eu falo instituições, eu estou falando as duas, vamos dizer, as duas grandes pontas, aquelas que fazem os atendimentos e aquelas que trabalham, seja o SUS ou as operadoras de saúde, em cuidar da conta desse atendimento. Então, o que a gente percebe é que a gente tem uma complexidade grande desse processo, e muitas instituições precisam de apoio nisso, ou seja, como é que eu faço com que meu processo seja mais ágil e mais simples, mediante todo esse cenário de controle que eu sou obrigado a ter. E aí também, né, a gente entende que tem uma possibilidade de nós, como especialistas do segmento, em oferecer esse conhecimento de como melhorar os processos, mas também ferramentas que ajudam a buscar os desafios, os gargalos, entender onde estão as complexidades e mostrar para as instituições falando o seguinte: olha, você está executando seus processos dessa forma e é por isso que eles estão consumindo tanto tempo. Se você melhorar esta parte do seu processo, aquela parte do seu processo, você vai ser mais ágil, né? Eu falei já aqui e venho repetindo essa palavra, que é uma que eu gosto, né? Que assim, a gente tem que buscar essa agilidade com responsabilidade, e a soma disso garantir eficiência lá na ponta, né? Então, a gente enxerga que tem um potencial, e inclusive é uma das ferramentas que o grupo está trabalhando aqui mais recentemente, exatamente para ajudar as instituições nisso, a encurtar caminhos, entender onde estão os desafios e os gargalos, e fazer com que o paciente se sinta melhor atendido, não só no quesito qualidade, mas no quesito velocidade também. Quais tecnologias vocês têm utilizado para otimização desse processo? Então, hoje, o nosso parceiro para essa tecnologia é uma empresa brasileira, aqui de Santa Catarina, chamada Upflux. É uma empresa que tem na essência da sua plataforma o conceito conhecido por mineração de processos, né? Que é uma evolução da mineração de dados, e que tem essa capacidade analítica, né, de, através de conexões com os sistemas de gestão, os diferentes sistemas de gestão, entender onde estão os gargalos e as travas no uso, no, no fluxo da informação dentro do sistema,
mostrando isso para o cliente, permitindo que ele interaja durante o processo para que ele flua com mais facilidade até o final. Quais são as principais dificuldades que os hospitais têm justamente para implementar esse tipo de processo? Então, a área da saúde tem uma constante modificação, né, dos seus marcos aí, nos seus desafios de manter as contas em equilíbrio. Muitas vezes a gente sofre com mudanças de regras, sejam do governo, ou sejam das empresas, das operadoras que pagam as contas, né, e isso de uma forma afeta esse dia a dia. A gente tem a evolução da tecnologia, né? Ou seja, a chegada de novos dispositivos de diagnóstico também mudam esses processos, mudam os protocolos de atendimento, a volumetria, né? Que é algo assim, quando a gente pega grandes centros, principalmente, os volumes assim são e infelizmente, né, os desastres naturais e as grandes epidemias, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso e joga esses temperos todos num caldeirão, né, a gente começa a entender a real complexidade, né, do segmento no nosso país e a razão do porquê, né, a frase que a gente gosta muito de falar no grupo é que sem tecnologia não é possível administrar, né? Ou seja, tem complexidade e volume num país extenso e muito diferente. Perfeito, Mendel. Eu queria agradecer todo o conhecimento que compartilhou comigo aqui hoje e espero te reencontrar em novas entrevistas do Saúde Digital News. Muito obrigado. Obrigado, Bruno.